de Bedfordview de trottinete. Ok. Então, vamos lembrar aquelas pessoas que não estão bem de saúde. Ontem contatei a irmã Ribeiro. Ela dá graças a Deus e agradece aos irmãos e às irmãs que têm orado por eles. O irmão Ribeiro ontem fez 87 anos. Tem estado a passar situações difíceis, mas graças a Deus não é? Já chegou a 87 anos, que é mais do que aquilo que Deus falou na sua palavra. Então ele está a viver pela graça de Deus, não é? Também fui visitar o irmão Arthur ali no lar, Queen's Haven. Ele está mais motivado, mas infelizmente, como ele teve a trombose para aí há uns 20 anos atrás, não sei se os irmãos lembram-se, o braço esquerdo dele não tem força. Ele agora está a fazer fisioterapia, mas o médico disse que só com muito trabalho, como ele deixou e não fez exercício. Então isso causa um problema, porque ele, como cortou a perna, ele não consegue andar de muletas, porque este braço não funciona, não é? Não tem forças. Então ele de momento está numa cadeira de rodas. Não sei se vai conseguir resolver a situação, mas dentro desse normal, vou lá dizer esse normal, ele ainda está motivado, estava mais jeitoso, com a barba feita, o cabelo cortadinho, então estava mais motivado e agradecer ao Senhor, não é? Então ele agradece também muitas orações dos irmãos e aqueles que têm pensado nele e visitado ele. Eu sei que algumas pessoas foram visitar e foi bom. A minha esposa com algumas pessoas que estão aqui foram visitar algumas pessoas e acho que foi muito bom. O esposo da nossa irmã Nilde, irmão Gil, foram visitar também, então nós damos graças a Deus por isso. E há outras pessoas que estão a passar ainda por dificuldades, mas a gente sabe que a Bíblia diz que neste mundo vamos ter tribulações, não é? Mas que temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, não é? E nós agradecemos ao Senhor. Não sei se há alguém que quer dar algum testemunho. Eu vou só dar um momento. Se alguém quer dar um testemunho, nós temos estado num tempo de jejum e oração. Alguns de nós talvez estamos a dizer graças a Deus já acabou, porque agora posso começar a comer aquilo que não podia comer, não é? Parece que quando a pessoa não pode fazer, as coisas parece que chamam mais, não é? Aquele pão, não é? Aquelas coisas, e a pessoa depois vai. E não sei porque é nesses dias, quando a pessoa vai visitar, as pessoas nunca dão nada, mas naquele dia pensam em dar, não é? Um bolo, e a pessoa agora não pode comer, não é? Não sei se alguém quer dar algum testemunho ou dizer alguma coisa, dou uma oportunidade. Se não houver, eu vou continuar, não é? Ok, então não vou gastar tempo com isso. Nós vamos então orar agora pela palavra do Senhor e para aquelas pessoas que não podem estar aqui no nosso meio por algum motivo. Deus conhece, Deus sabe. Bom ver aqui a nossa irmã Eugénia também. E o Manuel falando com a Betty, ele está bem, correu tudo bem, agora só é um tempo de recuperação. Também o Nicholas também passou por umas dificuldades, está melhor, mas ainda não está como deve de ser. Os médicos a fazer os testes vieram a ver que ele durante a noite acorda sem saber, não é? Em inglês chama-se apneia, não sei o que é em português. Apneia. Então ele tem esse problema e então tem que arranjar uma máquina para ajudar a ele para dormir, porque senão, sem saber, ele acorda, pensa que dormiu, mas não é? Houve uns momentos que até não é, parou de respirar durante a noite, aquela máquina que eles puseram, analisaram. Então ele precisa das nossas orações.
e o nosso apoio. Isso é o esposo da Laura. Ok. Então nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por podemos estar aqui e ter o privilégio de estar aqui na tua presença. Pedimos, Senhor, por cada irmão, cada irmã, e entregamos, Senhor, estas situações a Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu possas ir ter com essas pessoas e ajudar, e encorajar, e a motivar, Senhor. Tu sabes, Senhor, que a Tua palavra diz em Salmo 107, versículo 20, Tu envias a Tua palavra para nos sarares. E nós entregamos, Senhor, estas situações a Ti e pedimos, Senhor, que Tu possas operar na vida destas pessoas. Senhor, ao Teu tempo, Tu operas, Senhor, e então nós estamos na expectativa de ainda poder ver mais milagres e maravilhas, Senhor. Obrigado por a Tua palavra e te peço, Senhor, que Tu possas abençoar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós agradecemos ao Senhor e nós vamos continuar a focar neste tema. E os irmãos que vêm ali, o que é que vem na parte de baixo? Por baixo das letras, o que é que vem lá? Aqueles que ainda conseguem olhar para lá. Okay? 5 pães e 2 peixes. Então, o que é que diz aí nesse versículo? Gênesis 1, 28, o que é que diz aí? O que é que aí diz ali? Ok, eu não posso ver daqui porque está a brilhar ali e eu não consigo, a janela está ali e eu não consigo ver, não é? É por isso que eu estou a perguntar. Ok, então Deus o abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ainda bem que os irmãos estão a dizer amém. Então, eu quero dizer que durante este tempo de jejum e oração, para aqueles que conseguiram e fizeram, nós temos estado a ver Deus operar em certas coisas e daqui uns dias, Elsa, eu vou dar testemunho daquilo que Deus está a fazer. A salada ainda não está feita, já pus tudo, mas faltam os ingredientes que estou à espera. E quando chegarem, eu vou dar testemunho daquilo que Deus fez. E os irmãos e as irmãs vão também, eu creio, ficar felizes, porque quando Deus diz multiplicai-vos, e Ele está a querer que é algo que Deus quer, e Ele quer que nós sejamos bons mordomos. Nós temos que dizer: eu quero fazer isto. O que é que Deus diz? Que Ele só pode abençoar. Ele, quando Ele abençoa, Ele diz: fortificai e multiplicai-vos. Então, isso não é só entre homem e mulher. Se a gente for ver em Gênesis 1, versículo 11 e 12, eu não sei nesta tradução, ok? E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que têm em si a sua semente. Deem fruto que têm em si a sua semente. Então, o que é que a palavra de Deus está a dizer aqui? Está a dizer que uma árvore, certas relvas, certas coisas já têm a semente dentro delas. Algumas pessoas, não sei se ainda estão a acordar. Nós temos que ver que Deus, dentro de nós, dentro de si e de mim,
Deus já pôs sementes para nós produzirmos. Quando Deus nos criou como crentes, como filhos de Deus, Ele não nos criou para nós não darmos fruto. E é por isso que Deus, no seu plano, Ele quando criou Adão e Eva, Ele criou macho e fêmea. Por quê? Para reproduzir. Não é? Agora, quando a pessoa põe dois machos não consegue reproduzir nada. Não é? É a mesma coisa. Se eu tivesse aqui uma tomada, tem aqui uma ficha aqui deste lado em baixo tem a fêmea e a tomada é o macho. Para eu conseguir ter corrente, tenho que meter o macho na fêmea. Se eu tiver duas fêmeas, não vai haver nada. Então, se eu puser aqui outra ficha de fêmea e eu ligar, não vai sair corrente. A corrente está lá, mas se não é a coisa certa, e é a mesma coisa, para nós reproduzirmos, se a gente não usa a coisa certa, Deus não pode multiplicar aquilo que Ele nos deu a nós. Os irmãos estão a perceber e as irmãs? Então, a palavra do Senhor fala connosco, se a gente for ler em Mateus 13, então, aqui a palavra do Senhor diz que tem a semente em si. Uma árvore já tem a semente. Para que é preciso uma semente numa árvore? Para quê? E para essa árvore não morrer, para ter um futuro. Aquela árvore, quando cai a semente, um passarinho vem, come a semente, e ele depois voa para a madeira, e ele vai lá, e ele faz as necessidades dele, e ele deita lá a semente, e aquilo já tem estrume e tudo. E depois a semente começa a crescer. Então, quando nós, como humanos, e o que é que o inimigo quer fazer? Ele quer vir contra a palavra do Senhor, porque o Senhor disse que frutificai-vos e multiplicai-vos. E o que é que acontece? Quando eu sou um crente e eu amo a Deus, e eu estou a viver a minha vida a servir a Deus, e agora há multiplicação, o que acontece é o meu filho, daquilo que eu semeei na vida dele, seja a Bíblia, seja o que for, ele agora, se ele amanhã tiver filhos ou filhas e a minha sogra tiver netos ou netas, já multiplicamos alguma coisa. Mas agora, se há pessoas aqui que dizem, eu não quero ter filhos, e o que é que acontece? Aquele nome Pereira, se os irmãos dissessem, eu não quero ter filhos, ia morrer quando vocês morressem. Já não havia semente. Então, para haver semente, tem que haver multiplicação. Agora, se a gente for ver em Mateus 13, onde fala sobre os semeadores, não é? Os semeadores. Mateus 13. Então, o Senhor Jesus estava a falar com as pessoas e ele começou no versículo 3. E o que é que diz? E falou-lhes muitas coisas com parábolas, dizendo,
eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em um lugar pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto. Quanto fruto é que deu? Uma deu 100, outra 60 e outra 30. Então, agora minha pergunta é: quem é que deu esta semente? Não é? Quem é que deu a semente? E às vezes nós olhamos e pensamos, mas a palavra do Senhor é clara que Deus é que deu a semente. E a quem é que Ele dá a semente? Se a gente for ver em 2 de Coríntios 9, 2 de Coríntios 9, ok? Segunda de Coríntios 9. Ok? Estão lá? Versículo 6. Versículo 6. Mas eu digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Ok? E agora, se a gente ler o versículo a seguir, 7. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso. Quem é que é poderoso? Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Agora, este versículo aqui, não sei se outros têm outra tradução, mas no inglês, este versículo 8 diz assim: Deus vai providenciar para a minha necessidade, para eu poder, em outras palavras, pagar as minhas dívidas, mas pela sua graça, Ele vai me dar suficiente para eu ter mais do que eu necessito, para eu poder abençoar outros. Então, quando nós temos recursos, Deus quer nos abençoar para quê? Para nós podermos, ok? Ali, ok? Agora não sei o que é que a computadora está a querer dizer a mim, mas está ali em inglês, para aqueles que conseguem ler em inglês. And God is able to make all grace abound to you, that you, always having all sufficiency in all things, may have... Okay, just put it in the NLT. That's where it says it. NLT. Okay. And God will generously provide all you need. Deus vai generosamente dar tudo o que eu preciso. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Estás a perceber, Fábio? Estás a ler o inglês? Então, o que o inglês está a dizer é: quando Deus providencia a minha necessidade, eu vou ter suficiente para poder abençoar outros. Estão a perceber? Então é importante que eu, como crente, se eu não tenho recursos, eu tenho que ler esta passagem e dizer: Senhor, Tu prometeste
Na quinta-feira a gente falou sobre promessas. Senhor, tu prometestes providenciar todas as minhas necessidades. E essas necessidades não é só financeiro, é no geral. Mas nós, como crentes, temos que confiar, e estas passagens aqui não estão a falar em outra coisa sem ser recursos financeiros. Ninguém disse amém, porque estão com receio o que é que eu vou dizer a seguir. Não é assim? Agora, versículo 9 diz assim. Versículo 9. Diz: conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Mas agora, versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer. Quem é aquele que dá a semente? Quem é que dá a semente? E pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa. Então, quem é que dá a semente? Então, na parábola do semeador, ele recebeu a semente. O que é a semente? Okay, alguém disse ali? Semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. E quantas sementes é que estão aqui? Milhares, centenas de sementes. Há sementes que são para a saúde, há sementes que são para recursos, há sementes que são para problemas de família, há sementes para tudo. Ainda bem que os irmãos estão empolgados. Quer dizer que daqui a pouco vamos começar a dançar. O Senhor dá a semente, mas agora há aqui um problema. A palavra do Senhor diz: quando o semeador recebe, e ele começa... E quem é o semeador? Eu sou o semeador. Eu estou a receber a semente, eu estou a receber a palavra de Deus e eu agora estou a semear. E os irmãos são a terra ou o terreno. Os irmãos e as irmãs. Então as irmãs não pensam que estão fora do jogo. Então quando eu estou agora a semear a semente que eu recebi, Elsa, o que é que acontece? Eu, ao semear, a palavra de Deus diz que quando eu semear, alguma semente vai cair no caminho. E quando cai no caminho, o que é que acontece? A Bíblia diz que vieram os pássaros, e se forem ler mais à frente, a gente não vai ter tempo. Os pássaros, a Bíblia diz que é o inimigo, Satanás. Satanás vem e ele rouba essas sementes antes de aquilo conseguir fermentar ou crescer. Desaparece. Então eu estou a falar, e algumas pessoas que quando saírem daqui, o inimigo vai vir e ele vai roubar a palavra. Ele vai roubar e vai dizer: não ouças o que é que o pastor Abel disse. E o que é que acontece? Agora a gente já não tem semente. E depois amanhã essa pessoa vai me telefonar e dizer: pastor Abel, eu estou com muitos problemas, Deus não está a fazer A, B, C, D. E depois eu vou dizer: mas o que é que eu preguei ontem? Não sei, já não me lembro. E depois a palavra de Deus diz que a seguir foi o quê? Ele semeou mais e depois havia areia com pedras. E o que é que aconteceu? A semente caiu lá dentro e começou a crescer rapidamente, mas depois veio o quê? O sol e aquela semente morreu. Não deu fruto. Então há pessoas que vêm aqui à igreja e a palavra de Deus explica e diz que essas pedras são os problemas, Fábio, do mundo. E as preocupações. Então o pastor Abel está a pregar e ele agora está a semear uma semente que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E eu semeei uma semente que o semeador deu a mim, eu estou a semear. Agora a pessoa sai daqui e entra no carro, e ao entrar no carro estica a perna e parte qualquer coisa. E a pessoa começa logo mas porquê? Eu estou farto disto. Porquê que eu estou sempre a magoar? Porquê que eu tenho sempre estes problemas? E a semente desaparece. E depois a gente põe a culpa na igreja, nos pastores. Mas nós não aplicamos e a palavra do Senhor não é manifestada nas nossas vidas. Esta palavra aqui é logos. É logos, não tem vida. Para eu receber esta palavra, eu tenho que receber reima. Não é remar, é reima. Esta palavra tem que ter vida. Há alguns irmãos aqui que quando não eram crentes, liam a palavra de Deus e não fazia sentido nenhum. Era como se estavam a ler o jornal. Isto não faz sentido. Mas quando o semeador pôs a semente através do seu Espírito dentro de nós, a gente começamos a ter entendimento. E a nossa mente foi renovada. E o que é que acontece? Nós começamos a dar fruto. Nós começamos a dizer, não, eu agora estou a perceber. A palavra de Deus diz que eu tenho que declarar. A palavra de Deus diz que eu tenho que falar. O fruto dos meus lábios. Eu tenho que declarar e eu vou comer desse fruto. Eu tenho que declarar. Então a gente sai da igreja, temos um problema financeiro, o nosso carro estraga-se. E eu não sei porquê, mas o inimigo, ele é esperto. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Parece que quando a gente está a passar e está a pingar um pouco, ele traz uma tempestade enorme. E a gente esqueceu-se da chuva e começa a reclamar, agora está a chover tanto, agora há cheias. E parece que quando há problemas, chega a casa, o micro-ondas para de trabalhar. E a gente, bolas, porquê é que isto acontece a mim? E quando estamos a reclamar, tocamos no interruptor, apanhamos um choque e as luzes desligam-se. E agora? Agora tenho que pagar para arranjar o micro-ondas, agora tenho que arranjar um eletricista. Eu sei que sou eu que passo por esses problemas. Os irmãos não têm esses problemas. Agora falta recursos, a gente não consegue ter emprego e a gente o que é que começa a fazer? Começa a dizer, mas porquê? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz de mal? Mas em vez de a gente voltar para a semente, porque a semente é que vai dar multiplicação. Não é aquilo que eu estou a dizer, é a semente que está em mim e eu tenho que dizer, não. A palavra do Senhor diz que o meu Deus vai providenciar e Ele vai multiplicar. E quando eu começo a declarar isso, alguém bate à porta ou o meu telefone faz ping e eu olho, entrou dinheiro aqui. A nossa irmã disse que não tinha dinheiro para pagar para os médicos e Deus fez ela cair. Não foi? E ela caiu no chão e levaram ela para o médico e puseram no hospital e eles resolveram o problema. E ela não tinha dinheiro, mas entrou porque caiu. Agora ela podia estar a reclamar e dizer, porque é que eu caí? Deus, tu disseste que ias mandar os teus anjos. Mas Deus disse, eu quero que tu caias para tu conseguires entrar no hospital sem pagares. Então, às vezes, a gente está a reclamar, se não é do inhofe, é das calças. E depois a gente não consegue sair disso e ficamos negativos. E o que é que acontece? Quando a gente somos negativos, não pode haver... E a Bíblia diz que Deus dá semente àquele que... Então, quando Deus dá-me algo, quando Deus abençoa-me, nós agora estamos numa situação de saber que os nossos filhos vão ter casa e vão ter recursos. Nós temos que semear. E dizer, eu não tenho muito, não posso comprar uma casa para eles,
mas eu vou semear no reino de Deus. Para isto multiplicar e haver um futuro. Porque é que a Bíblia, a terminar, a Bíblia diz, quando a gente não faz, porque é que a gente quer dinheiro e essas coisas onde vai haver ferrugem e vai destruir isso tudo? Há pessoas que no tempo dos romanos esconderam dinheiro e só agora é que as pessoas estão a encontrar esse dinheiro. Eles já morreram e ninguém sabia que o dinheiro estava lá. Nem a família. Então, irmãos, ao terminar, vamos investir e semear no reino de Deus. Para quê? Para essa semente ter um futuro. Para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. E não é só recursos financeiros, mas vamos semear a palavra de Deus. Pode ser que o meu neto neste momento não é crente, mas o filho do meu neto pode ser um evangelista, pode ser um pregador. Nós temos que semear agora na expectativa que Deus disse. Ele deu-me uma semente, eu tenho um dom. Os nossos irmãos aqui, eles têm um dom e a nossa irmã, ela gosta de visitar, gosta de orar com pessoas. E eu peço a Deus que Deus possa multiplicar isso na vossa vida. Que quando vocês, Deus, um dia chamar a vossa família ou alguém na sua família. A minha mãe adorava de orar a Deus e adorava de profetizar-se. O que é que aconteceu? Nós, como filhos, tivemos benefícios. Por quê? Porque todos os meus irmãos e irmãs são salvos, vão à igreja, conhecem o Senhor, talvez não são perfeitos. Há aqui alguém que é perfeito? Alguém? Nelson? Não és? E a gente às vezes olha e diz, mas graças a Deus por aquilo que os meus pais trabalharam, esforçaram-se. E na maioria, a minha família, todos conhecem o Senhor de uma ou outra maneira. Então, ao terminar, vamos pensar e vamos pedir ao Senhor, Senhor, o que é que tu me destes? O que é que tu tens? O que é que eu tenho na minha mão? Porque a palavra do Senhor diz que não é justo se tu tens e sabes que o teu irmão tem necessidade, tu não dás a ele. E eu sei que a gente tem que ter sabedoria nisso. Mas os irmãos e as irmãs sabem que a igreja está a entrar em necessidade. O futuro foi Deus que falou, mas a semente está aqui neste lugar. Não é preciso a gente orar e dizer, Senhor, envia alguém da América ou envia alguém de Hong Kong. Não, a semente está em si. E se nós começarmos a aplicar pela fé e não ter receio nem ter medo e dizer, eu vou semear, o pouco que eu possa ter, eu vou semear, porque eu creio que Deus vai abençoar a minha semente. E eu nunca vou faltar recursos. Porque Deus diz que Ele dá a semente aos semeadores. Qual é a semente que tem? Será que é um dom que Deus deu? Será que é recursos? Será que é o amor para o próximo? Vamos só pensar e dizer, Senhor, o que é que tu me deste a mim? Como é que eu posso semear? Porque eu quero ver os meus netos, os meus bisnetos. Até se eu não estiver aqui, mas eu quero saber um dia que pelo aquilo que eu semeei, eles são o fruto dessa semente. Vamos só pôr de pé. Talvez o irmão e a irmã, um dos maiores problemas que a gente tem é o medo. O medo do dia da manhã. Mas a Bíblia diz que a gente não deve ter medo de semear no reino de Deus. Por quê? Porque a gente, se não receber aqui, no céu, a gente vai receber o galardão.
Se o irmão quer usufruir daquilo que tem aqui, semeia. Seja talentos, seja dons, seja recursos, tem que semear. Vamos talvez estender as nossas mãos assim, como alguém que tem algo. E não vamos dar desculpas e dizer, eu não posso, a minha família é pobre. Eu venho deste país ou daquele país, eu não tenho nada. Peça ao Senhor nesta manhã, Senhor, o que é que eu tenho? Moisés só tinha uma vara, aquela mulher só tinha um bocadinho de óleo, a outra só tinha um bocadinho de farinha. E Jesus disse, é isso mesmo que eu posso usar. E eu posso multiplicar. Peça ao Senhor nesta manhã, ao terminar, Senhor, mostra-me. Talvez até uma coisa que o irmão e a irmã nunca pensou. E Deus está a ativar nesta manhã e dizer, eu quero que tu comeces a fazer isto e aquilo, porque eu vou multiplicar. Senhor, eu te peço nesta manhã, tu em cada um de nós puseste uma semente para nós semearmos, para nós darmos, seja o nosso tempo, seja o nosso dom. E Senhor, muitas vezes a gente usa desculpas e dizemos, eu já não posso, já sou muito idoso, já não posso fazer isto. Mas talvez a gente possa, não possamos ajoelhar-nos, mas podemos assentar na cama e orar e buscar a tua face. Talvez a única coisa que a gente pode fazer é orar e dizer, Senhor, fala aos corações. Senhor, tu deste aquele prédio e a gente agora está à espera de recursos. Eu não tenho, mas eu quero orar agora neste momento. Senhor, revela ao teu povo aquilo que eles têm. E que eles como família, como lar, possam dizer, não, eu estou aqui na Nova Vida, eu quero ser uma diferença. Eu creio que Deus vai multiplicar os meus recursos, os meus dons, mas eu tenho que dar do meu tempo. Eu tenho que juntar-me ao grupo de louvor, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça, porque eu quero ver multiplicação, não só no meu lar, mas nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Vamos só ter uns momentos perante o Senhor e ouvir o seu Espírito Santo. Como a minha esposa disse, ela estava ali naquele quarto e só através daquela fotografia falou, Deus pode falar consigo e dizer, tu estás aqui por essa razão. Por essa razão. Os irmãos sabem que quando a gente tem a terra fértil e Deus põe as sementes, vamos dar fruto. Mas há aqui algumas pessoas que têm terra fértil, mas depois têm pedras. Metem pedras e dizem, aquele irmão na igreja, eu não posso falar com ele, ele fez isto a mim. Aquela outra pessoa fez aquilo. E Deus não pode operar quando a gente tem essas preocupações. Deus não pode abrir as portas e trazer os recursos, ou trazer soluções aos nossos problemas, se a gente deixa o inimigo trazer pedras. Em inglês diz, uma pessoa com uma casa de vidro não deve atirar pedras. Quem somos nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Será que a gente pode dizer, um profeta disse, Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. Pai, eu te peço por cada irmão, cada irmã, que tu possas falar aos seus corações e que eles possam semear sementes que vai afetar o seu futuro e o futuro do seu lar. Tu sabes o que é que eles têm, o que é que eles podem usar, seja dons, seja habilidades, seja recursos, tu sabes. E que eles não possam minimizar, Senhor, aquilo que eles têm e dizer, é só isto, é só uma vara, mas tu usaste aquela vara. Perdoa-nos, Senhor, quando nós temos medo, porque a gente não sabe o dia da manhã.
Mas quando a gente semeia, porque Tu nos dás a semente, Senhor, eu não quero perder as sementes que Tu me deste a mim. Ajuda-me, Senhor. Eu te peço uma bênção para os Teus servos e que eles possam ouvir a Tua voz. Que eles possam ser motivados para dar o seu tempo, os seus recursos, o seu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Não esquecer o pequeno almoço. Vai estar ali alguém com a lista. Vamos dar apoio. É só 90 rands. Vamos ter lá alguém que nos visita e vai dar um testemunho, informação que vai ajudar os irmãos. Vamos pôr os nomes porque a gente tem que dar às pessoas para eles prepararem os alimentos. Que Deus abençoe e que os irmãos possam ter um dia abençoado.